Fala galera, beleza? Olha só, resolvi compartilhar aqui com vocês o meu workflow, né, de como eu trabalho para fazer edição. No caso aqui é um devocional que tem em inglês, né, e português na mesma faixa. E quando você precisa fazer separação desse tipo de áudio. Às vezes você vai trabalhar com algum tipo de áudio que tem, né, português e inglês e você precisa fazer a separação. E para mim é um processo, assim, que hoje está bem mais fácil, mas já foi bem complicado, eu tive que fazer muito manualmente mesmo, escutar o áudio, né, cortar onde é português, cortar onde é inglês, fazer a separação, né, e depois fazer tratamento e tentar recuperar quando há crosstalk, no caso de um falar por cima do outro, né. Hoje eu tenho um workflow bem montado, eh eu procurei tutoriais na época sobre como se fazer isso e eu não encontrei, então eu resolvi compartilhar aqui como que eu tenho feito e talvez isso ajude você também. Então é o seguinte, vamos ouvir aqui o áudio para você ver o que que é que tem que ser feito, né, o áudio original e o que é que tem que ser feito no meu caso. E aí você adapta para o seu. Eu vou mostrar o que que eu tenho feito aqui. Friends, good morning. Bom dia, amigos. Let's continue talking about punishment, consequences, and discipline. Vamos continuar falando de punição, consequência e disciplina? And we Bom, como você pode perceber, a gente tem o narrador em inglês primeiro, né, e depois o tradutor em português. Em alguns momentos, eles acabam atropelando a fala, um fala por cima do outro, tem momentos de descontração e é normal, né? É normal, a gravação não foi feita para ser separada lá naquela época, então hoje eles precisam fazer essa separação de áudio somente em inglês e um áudio somente em português, com foco no inglês aqui no caso, tá? Então, o meu foco, no caso do meu trabalho, é fazer a separação do áudio em português e o inglês, melhorar, e recuperar o áudio em inglês, porque o português eu não preciso, e para fazer a publicação disso posteriormente. Então, deixa eu mostrar aqui para você como é que eu fazia. Naturalmente, eu escutava o áudio. friends, good morning. Bom dia, Olha para você ver que aqui já fica muito difícil fazer a separação. Morning. bom dia. Ainda que eu corte, né? Estou aqui no Reaper, vou colocar só uma faixa aqui abaixo, vou mutar, Good morning. né? Mais ou menos deu para separar ali. Vou colocar Bom outra faixa dia, junto, amigos. certo? Uh, Esse era o let's continue talk. processo, esse é o processo normal. Let's continue talking about punishment, consequences, and discipline. Vamos continuar E mais uma vez, Discipline. então esse era falando, exatamente o processo que eu fazia antes, né? Tinha que ouvir, separar, tudo manualmente. de punição, consequência e disciplina? Você pode ver que por vezes há espaço, né, de separação, então é tranquilo. And we talked about that there are three different ways that God acts differently in punishment and discipline. Aqui E nós também, falamos que há três frentes de agem em consequência, punição e disciplina. também está That tranquilo. first, it's that God, not Jesus, that God acts different because of the E character. o primeiro E ainda está tranquilo também, Because of the character. mais ou menos, né? Because of the character. Aqui você já vê que o tradutor muitas vezes fala bem seguido, bem em cima, então começa a comer umas Acts sílabas, different because of the character. né? Acts different because of the character. Aqui deu uma sumida legal, só mudei o tipo de, para quem não sabe, você segura Ctrl, né, aqui no estilo do fade aqui e ele altera. Só que esse aqui é o processo normal. Eu tinha que ouvir, separar, né? Talvez você esteja trabalhando dessa forma aqui também. Mas eu quero mostrar como que é o processo que eu desenvolvi, no qual eu tenho trabalhado já há um tempo, tá? Que é o seguinte, eu criei um script, né? Eu tenho uma máquina aqui, um laptop, que tem uma RTX 4050 de 6 gigas, então eu consigo fazer alguns processamentos com inteligência artificial.
O script, quando eu executo ele aqui, ele envia esse áudio para o meu WSL, né, no meu Windows, no Linux, aliás, no subsystem, para esse modelo que chama Parakit, que é um modelo da NVIDIA. E esse modelo de IA, ele consegue fazer uma separação, na verdade, uma detecção de áudio muito melhor do que o Whisper faz quando a gente precisa de precisão. Eu tentei fazer esse tipo de script que faz a segmentação do que é português e inglês com o Whisper. Mas como o Whisper muitas vezes resume, ele tem um pequeno drift, né, um pequeno arrasto de detecção de fala, ele não era muito bom para mim. E aí, fazendo muita pesquisa, acabei encontrando esse modelo da Parakit, que ele tem um sistema diferente de detecção de voz, e nesse caso aqui, para mim, ele é um modelo que ele é multilíngue, né? Então, eu isolei e fiz ele detectar somente o áudio em inglês. Então, quando eu rodo o script, ele já faz a segmentação do áudio, no caso aqui o dia 6, né? Já faz a segmentação da maior parte para mim. Óbvio que não fica perfeito, né? Dá para ver aqui como é que fica, olha só. Mutar, colocar só essa linha, Friends, good morning. no caso é um áudio só. Friends, good morning. Bom dia, Pode ver que a Friends, good separação morning. não fica perfeita, Morning. mas eu já tenho, né, no script separado maior parte aqui. Tudo isso aqui, separar português e inglês. No caso, a faixa de cima é inglês e a faixa de baixo é português. Tudo isso aqui eu tinha que fazer manualmente, né? Corta, separa, escuta de novo, corta, separa, escuta de novo, corta, separa. Isso para todos os áudios. Aqui no caso é um devocional que tem 16 áudios, né? São 16 dias de áudio. Cada áudio aí tem cerca de 7 minutos, mais ou menos. E fazer isso áudio por áudio, no caso de uma série, é uma coisa. Fazer isso para 20, 30, 50 séries, aí o bicho pega. Então eu desenvolvi esse workflow para poder acelerar essa parte de separação de áudio, segmentação, detecção e depois fazer o tratamento. Morning. Let's continue to talk about. Então aqui, ó, é mais eu. Let's continue to talk about punishment, consequences, and discipline. Então é mais fazer a separação né, o refinamento, vamos dizer assim, Discipline. dos dois And áudios. we talked about that. There are Você pode ver que esse modelo do Parakit, ele detecta realmente sílabas e o tempo é bem ajustado. Até quando o autor, né, o narrador aqui, ele fala, olha só, about that. There are three different. no caso ele dá uma esticada aqui, você pode ver que o modelo já não pegou, né? Eu tive que limpar. And we talked about discipline. That first, it's that Jesus, that God acts different because of the character. Também faltou um pedacinho, né? Character. Because of the character. Vamos ver talvez aqui. Because of the character. Tá vendo que teve já, né, um crosstalk aqui. Because of the character. Character e o tradutor em português já falou muito em cima. Because of the character. Dá para passar, né? Because of the character. Mas você vê que já tá um pouco sujo o áudio, né? Because of the character. Mas você pode ver que já ajuda bastante. Aí o que que eu faço? Quando áudios que tem crosstalk assim, dá para recuperar, principalmente quando é em inglês, porque o modelo que eu uso para fazer a limpeza do áudio para o inglês, ele é muito bom. The character of the judge and the character. nessa ocasião. Character of the. De novo. Character of the judge and the. Character of the judge and the character of the father. Que no caso seria the character, né? Character of the judge. Já deu uma atropelada também. Character of the judge and the character of the father. Father, The father. tá vendo? The father. E aqui ele já falou junto de novo, o tradutor. The father. Então, eu marco, né? Eu criei um script simples também, que acho que é só a tecla V. Ele adiciona um take note, né? Com uma letra. No caso aqui eu coloquei a letra V,
na posição, né, em que o cursor tem, onde o cursor está aqui, nesse caso aqui, onde está marcado, né? Por que que eu faço isso? Quando eu marco, aqui eu estou marcando só os áudios que tem crosstalk que eu vou precisar fazer uma recuperação. Second, we talked about the recipient. Que ainda está limpo, né? Recipient. Second, we talked about the recipient. E assim eu faço, né, até todo o áudio estar preparado. Aqui eu vou mostrar para você como que é o áudio que eu já tratei. Então aqui ele já está refinado, né, a separação português e inglês, cada um dos áudios. E como eu falei, eu vou marcando com a letra V, um take note, todos todos os itens, né, todos os itens no caso para mim em inglês, que precisam fazer aí uma recuperação de áudio, um melhoramento aqui, vamos dizer assim. Ah, aqui no caso eu já fiz o tratamento e ele aparece aqui nesse segundo take aqui de baixo. O original é o de cima. Quer ver como é que era? He acts as a judge when he punishes sin for the people who reject the sacrifice. Então, The sacrifice. você vê que sacrifice já ficou atropelado junto com o outro falante. The sacrifice. E esse é o áudio recuperado. For the people who reject the sacrifice. Então, For the people who reject the sacrifice. For the people who reject the sacrifice. tem uma pequena mudança, sim, de entonação, mas no geral o áudio, né, recuperado é muito bom. Eu vou colocar ele para tocar inteiro. He acts as a judge when he punishes sin for the people who reject the sacrifice. He acts as a judge when he punishes sin for the people who reject the sacrifice. Esse áudio de baixo é o áudio que foi gerado de novo com uma IA e o áudio de cima é o áudio original, tá? Então você pode perceber que ele fica muito, muito próximo mesmo do áudio original. He acts as a judge when he punishes sin for the people who reject the sacrifice. He acts as a judge when he punishes sin for the people who reject the sacrifice. Então, para quem está ouvindo, né, o áudio todo, só em inglês, no caso, que eu vou fazer depois, ele é muito bom mesmo, porque a gente aqui percebe, tem essa noção, essa percepção de que o áudio foi alterado, mas para quem ouve o áudio longo, completo, nem percebe que isso aqui foi áudio gerado por IA. Edson, que modelo que você está usando então para fazer a geração desse áudio? Eu vou mostrar para você. O modelo que eu venho usando, pessoal, é esse aqui, ó, Index TTS, tá? Ele é muito, muito bom mesmo. Você viu a qualidade que ficou a geração do áudio lá, né, lá no Reaper. Ele é muito bom. O único lado difícil, nem vamos dizer difícil, mas é que ele só funciona com inglês, tá? Ele é feito para inglês apenas. Então, para mim, ele tem sido muito bom mesmo, muito bom mesmo. Foi o melhor modelo que eu encontrei para fazer esse tipo de geração que mantém o timbre de voz do falante, mantém a emoção, a expressividade dele, sem perder qualidade, tá? E a qualidade, a geração da qualidade, a qualidade da geração é muito boa. Então, assim, eu já tentei Quen, eu já tentei o modelo Cozy Voice, já tentei GPT Solvits, já busquei também. O GPT Solvits foi muito bom, mas você tem que ter um áudio bem limpo para poder gerar ele aqui, para gerar um novo áudio. Se tiver crosstalk, ele vai imitar a tonalidade do crosstalk aqui no final e não vai sair tão bom. Eu tentei o F5 TTS, que foi muito bom também por um bom tempo para mim, resolveu bem, mas assim, com o Index TTS para o inglês é incomparável. Edson, no meu caso eu preciso de um para português. O que você recomenda? Fish TTS é o melhor. Aqui, ó, você entra no site da Fish Audio, né? Eles têm uma cota gratuita muito boa, dá para fazer muita coisa. Eu acho que aqui a minha já vai estar estourada, que eu já usei para algumas coisas. Mas assim, para português, o melhor que eu encontrei foi isso aqui. Fish Audio é muito bom mesmo, muito bom. Então você consegue fazer clonagem de voz,
é fácil, você carrega aqui os seus áudios. Antes ele tinha até uma limitação, na verdade um limite bem maior, né? Você podia mandar mais de 200 segundos de áudio, podia ter dezenas de vozes clonadas. Hoje em dia você pode ter apenas 3 vozes clonadas dentro da sua conta. Aí, para acabar, se você precisa de mais vozes, aí você pode criar uma segunda conta, né? Usar um segundo e-mail, enfim. A gente faz o que dá aqui. Ou então você faz a assinatura aí do plano pago deles, tá? Como eu uso assim pouquíssimas vezes, eu não fiz a assinatura do plano, né? Não é tão caro também, são US$ 11, né? Mensais. Na verdade, 15 mensal, né? Para quem paga só uma vez, tá? Mas assim, para modelo em português, se você quer algo assim de extrema qualidade, vai de Fish Audio. Edson, eu gostei, mas eu quero fazer um gratuito. Não tem esse Fish aí gratuito? Tem, e se eu não me engano, chama Fish Audio mesmo. É isso mesmo, tá aqui, ó. Fish Speech, né? Você pode entrar aqui, acho que eles têm até um site aqui de demonstração. Tá aqui, né? Se você sabe como fazer a instalação de modelos de IA, eles já têm aqui o passo a passo, como que faz. Eles já te dão um modelo, claro que não é o modelo que tem a qualidade igual o modelo profissional deles lá do site, mas já é um modelo assim muito bom para um nível gratuito. Tem até, né, controle de entonação aqui no caso, né? Aqui é você pode dizer, ó, por exemplo, super feliz. Você pode dar uma ênfase em alguma parte e colocar, né, aumentar aqui a entonação da voz, enfim, é bem bacana. Então, no caso aqui, eu acabei usando esse modelo também, né, para fazer os testes quando eu preciso fazer alguma geração de áudio em português e a qualidade também é muito boa. É óbvio que não chega a ser assim igual ao Index TTS, né? Mas, assim, no português foi a melhor opção que eu encontrei. E aí, como eu faço isso aqui muito, muito mesmo, se você tem um workflow que precisa fazer isso sempre, no meu caso eu tenho mais de 1000 áudios desse tipo para editar, então eu acabei criando um workflow pessoal para fazer esse tipo de separação de áudio entre português e inglês e regenerar, né, gerar de novo com IA os áudios que tem crosstalk. O que que eu faço? Eu uso o Index TTS e criei um painel personalizado para mim, que eu vou te mostrar agora. Aqui eu tenho um Colab, né? Que é onde eu tenho o, o modelo para rodar numa T4, numa GPU T4, porque eu até consigo rodar esse modelo localmente, né? Na minha RTX 4050 de 6 GB, mas ele é bem lento a geração, tá? Se você tiver uma placa de vídeo aí com maior capacidade, com mais memória RAM, maravilha. Dá para você rodar o modelo direto na sua placa aí, tá? Eu posso compartilhar esse painel que eu fiz aqui com vocês, mas enquanto faz a instalação aqui, eu vou pular essa parte para você ver como que é o painel. Pronto, esse é o painel que eu desenvolvi junto com uma IA também, para poder fazer o tratamento daqueles áudios, tá? Então eu vou colocar aqui Content Drive, My Drive, Colab Notebooks, Index, yes, Items, Day 5, né? Eu não tenho 6 ainda, eu acho. Agora, a partir daqui, esse aqui é só o caminho, tá, gente, que é onde tá os meus arquivos de áudio, no caso. Eu edito eles lá no Reaper, tá? O que que eu faço então? Vamos lá. Depois que eu tenho todos os áudios separados, classificados aqui só em inglês, no meu caso, eu vou gerar novamente só os áudios em inglês. Como que eu faço para pegar só os áudios em inglês? Eu também fiz um script que ele seleciona só os áudios que estão com, com esse com esse take note escrito V, tá? Então ele já seleciona para mim aqui no caso, ó,
Selecionou só os dois, que só esses aqui tem esse Take Note. Aí o que eu faço? Eu abro a renderização para ele renderizar, né, só o áudio, só os itens que são selecionados. Coloco ele dentro da pasta do projeto mesmo, criei aqui itens, né, dia 5, para o caso ali que foi o último que eu fiz. Renderizo ele em MP3, simples, mono, né, nada demais, e mando ele lá. A única coisa que eu coloco, que acho que é uma boa prática, é você colocar um pouco de espaço de silêncio antes e depois, né. Eu até vou reduzir isso aqui para um valor menor, porque 200, 500 ele está ficando demais e ele cria alucinação, tá? Então, como eu coloquei ali, eu vou até fazer esses 2 áudios só, do dia 6 aqui. Já vou deixar ele renderizado, beleza? Eu vou, então, lá na pasta onde tem aquele áudio, item, dia 6 aqui, tá? E vou copiar aqui para onde tem o meu index, né? Que é lá onde está o meu drive. No caso aqui é porque eu tenho instalado o Google Drive, né, no meu computador, então já vai direto para lá, tá? Agora que está rodando, eu já pedi para ele carregar aqui o dia 5 e ele está então carregando agora todo o modelo, né? Fazendo o download dos modelos que são necessários, que é a primeira rodada aqui que é mais pesada. Ele baixa o modelo e tudo mais, tá? Mas assim que estiver pronto, a gente já vê aqui todos os áudios listados, no caso, todos os itens a serem tratados. Como esses itens precisam de uma transcrição, eu já embuti junto Whisper aqui, então eu instalo o Faster Whisper para ele fazer a transcrição de cada um dos áudios para mim. Então, se eu tiver 10, 20, 30, 40, eu já tive áudio aí de 10 minutos que eu tive 60 itens, 60 trechos ali para poder fazer recuperação. Escutar cada um e fazer a tradução manualmente, né, escrever a transcrição aqui? Não. Pega todos os áudios aqui, eu já passo aqui para o Whisper, ele transcreve todos para mim automaticamente, e aí aqui eu vou ter o áudio original, e eu posso aqui passar para o próximo, para o anterior, já vai sair aqui a transcrição, e aqui é a parte que vai sair o áudio gerado novamente, tá? Uma coisa boa do Index TTS, se você já trabalhou com ele, é que ele pode usar o próprio áudio original como emoção, né? Porque ele é separado essa parte. Você pode usar o áudio original para ele capturar timbre de voz, para ele capturar as características de como é a voz do falante, mas a emoção é separada, você pode alterar ela. Então, no caso, para mim, eu uso sempre, né, o áudio de emoção original, a não ser que tenha, assim, muita interferência do segundo falante. Aí eu uso um segundo áudio, né, para do mesmo falante, claro, para ficar melhor, para ele poder seguir as mesmas características de emoção, do áudio original. Ou então eu posso dar uma descrição, que sinceramente eu nunca usei, para mim, no meu workflow não faz sentido, e por vezes já usei vetores manuais aqui, onde você pode definir se o falante está falando, né, de forma feliz, surpresa, enjoado, com medo, neutro, calmo, triste e com raiva, tá? Para o meu workflow, que eu estou aqui tentando gerar o mais fiel possível ao áudio original, eu sempre deixo, né, para usar a emoção do áudio original, tá? Pode ver que o carregamento do primeiro momento, ele é um pouco demorado, né, ele está fazendo aqui o download do modelo, ele fez outros downloads aqui e já carregou o modelo do Fast Whisper. É um pouco demorado porque ele carrega 2 modelos ao mesmo tempo, o do Whisper e do Index TTS. Eu até consigo, como eu falei, rodar na minha máquina localmente, mas, assim, ocupa muita memória, né, muita memória RAM. E parte dela era feito um offload para a RAM do meu computador, e aí ficava bem pesado para rodar tudo junto. Você pode ver que ele já está rodando aqui 10 gigas do sistema, mais 6 da GPU, que é a VRAM, e 65 GB aí para poder baixar os modelos e
e fazer tudo funcionar, tá? Então, tá aqui ainda carregando, a hora que estiver pronto eu já mostro aqui para vocês como é que funciona. Aí, agora que carregou, eu carreguei lá a pasta do dia 5, então eu tenho todos os itens, tá? Item 7, 8, 9, 20. Isso aqui também é importante porque depois, na hora de fazer a substituição desse áudio aqui, que é o original, pelo que foi gerado, a gente usa o número do item, tá? Aqui no caso, quando vai fazer a renderização, deixa eu até selecionar aqui, ó. Quando faz a renderização, eu uso esse valor aqui, né? Que é o valor cifrão, né? De dólar, e item number, que é os wildcards aqui, ó, que você pode encontrar aqui, item number, que é o número do item, né? Na ordem que está aqui. Então, o primeiro item é 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o único lado negativo disso que tem que prestar atenção é que se eu cortar aqui, alterou o número desse item, tá? Então, depois que foi feito todo a separação, o corte, aí sim a gente vem e faz a renderização dos itens com os áudios na posição correta, porque esses números serão usados depois para poder fazer a substituição desse áudio aqui com o áudio gerado de novo lá na IA, tá? Aqui no caso já está marcado status concluído, porque eu peguei do áudio 5, do dia 5, que eu já fiz. Vou carregar aqui então dia 6, que só tem aqueles 2 áudios que eu fiz lá. Vou clicar aqui para transcrever, ele vai transcrever aqui rapidinho os 2 itens, aí aqui embaixo é o áudio. The character of the judge and the character of the father. Aqui já tem a transcrição. The character of the judge and the character of the father. The character of the judge and the character of the father. Aí eu vou gerar com o TTS e ele vai sair aqui para mim o resultado. Eu também posso fazer a geração de todos eles de uma vez, depois que eu faço, né, a transcrição de todos. E aí eu venho e faço só a revisão, item a item, para ver se está ok. The character of the judge and the character of the father. The character of the judge and the character of the father. Você viu que retirou bem, né, a parte em português que acabou cruzando. The character of the judge and the character of the father. The character of the judge and the character of the father. Os dois lados tinham um crosstalk um pouco aqui mais do que aqui, mas também tinha. The character of the judge and the character of the father. Se eu não estiver contente, posso gerar de novo, né? Já que eu estou aqui usando a GPU da Colab, é rápido para fazer. The character of the judge and the character of the father. Então assim, aqui também se sai um pouco, não tem problema, né? Depois lá no Reaper a gente remove isso aqui. Mas pode ver que The character of the judge and the character of the father. a gente já tem uma qualidade bem legal. The character of the judge and the character of the father. Certo? Aqui também tem que lembrar o seguinte, esse áudio aqui, ele é um áudio que não está tratado, tá? É áudio puro, áudio com ruído e tudo mais. Ele vai tem até um pouco de eco, né? Dá para perceber. The character of the judge and the character of the father. Já esse áudio aqui, ele é um pouco mais limpo, feito pela IA. Mas não tem problema, porque quando a gente vem aqui no index, no projeto, aí a gente usa, né, o efeito para poder limpar o áudio original, para não ficar com tanto ruído, e ficar mais parecido com o áudio que vai sair aqui no index, tá? Então, The character of the judge and the character of the father. fiz um áudio, vou pro próximo. That first it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. Aqui, no caso, se eu quiser fazer né, que o áudio saia bem parecido, você pode ver que a transcrição, obviamente, não sai esses momentos de hesitação, como ele fez, né? That first it's that It's né? Esse ele não sai. Então aqui eu já coloco. Outro detalhe que eu sei que o index TTS é que quando tem it's, no caso aqui, que obviamente correto é colocar com apóstrofe, você colocar o traço, né, o apóstrofe. Eu sei que o index TTS ele dá uma engasgada para fazer esse it's puro, ele faz it is, mesmo quando está com apóstrofe. Então eu retiro para ficar o it's simples, como está no áudio, para ficar o mais parecido possível. Vamos ouvir de novo?
That first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. Tá vendo que aqui no final teve de novo esse cruzamento. The character. Character saiu esse Q, né, do português. Então, vamos ver como é que fica. Eu já coloquei aqui, né, removi o apóstrofe para ficar limpo e coloquei o como hesitação, 3 pontos para dar um tempo, para ficar o mais parecido possível com o áudio. Se eu quiser remover, né, essa hesitação e colocar que o narrador falou direto that God acts different because of the character, também não tem problema, eu posso remover e o index TTS vai gerar esse áudio limpo para gente. Vamos ver. That first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. Tá vendo que ele gerou um áudio aqui? It's that Jesus. Eu acho que aqui a gente pode até tirar, salvo a transcrição, gero de novo, para ele não falar esse ha, né? Deixar só a reticência ali para ver se vai ficar mais parecido. Tá vendo que a geração está levando 15 segundos, relativamente rápido. Se fosse na minha máquina, ia levar talvez 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, por isso que eu uso o Colab, né? Eu tenho, se eu não me engano, 4 horas para gerar. That first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. That first. Perfeito. Você pode ver que agora ele falou certinho, né? Não tem alucinação That ali. first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. That first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. Muito bom. Então, eu peguei só esses 2 áudios, os 2 já estão prontos e o ambiente está feito, né? O que eu posso fazer? Eu venho aqui, então, lá no meu Drive, pego o dia 6, volto para onde eu estou trabalhando, colo lá, e aí o meu próprio script, ele já cria os arquivos separadamente. Eu ignoro, porque eu não preciso dos áudios originais. O que o meu script fez naquele painel? Ele coloca um histórico aqui daquilo que foi feito, né? Um arquivo JSON, do áudio original, a transcrição, né? O áudio que foi gerado e o timestamp e quando que ele foi concluído ou não. Até porque isso aqui é usado lá no painel, né? Como histórico do que está feito e o que não está feito. Aí eu tenho aqui os áudios que foram regenerados, né? O index me devolve o áudio em Wave e tem aqui as transcrições que foram geradas pelo Whisper de cada item, né? Tá aqui do jeito que eu editei lá, ele salva aqui para ficar salvo, para ficar sempre salvo lá, tá? Por que eu fiz desse jeito? Porque por vezes você está aqui trabalhando no Colab e ele tem limite de recurso, né? Ele é gratuito, mas como está escrito aqui, ó, no seu nível de uso atual, esse ambiente de execução pode durar até 1 hora. Digamos que eu estou trabalhando, estou no meio aí de um projeto e pá, cortou, acabou meu tempo. Então, para não perder tudo que é feito, né, pelos modelos de IA, pelo meu painel, sempre é salvo direto no meu Drive. Então, eu não preciso ficar clicando para salvar, dando Ctrl S, nada. Todo o áudio que eu salvo, gerou, terminou de gerar, já é gerado dentro do meu Drive e assim eu não perco nada, nada mesmo. Beleza, então o áudio já está lá na pasta do projeto. Aí, dia 6 eu até já fiz algumas outras seleções aqui depois que a gente fez, depois que eu saí. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar só esses 2 então, vou executar o meu script aqui para gerar novamente, para gerar não. Esse script meu, ele vai substituir os itens aqui, que tem o crosstalk no caso, que é os itens marcados, pelos itens novos, pelos itens que foram regenerados. Então, eu só indico aqui o caminho, né, dia 6, pasta regenerado, que é lá onde tem os waves, e aqui eu ainda tenho as opções. Se eu quero substituir o take, né, o take pelo ativo ou não, se eu quero copiar algum effects e automação que tem no primeiro take, do take original, e se eu quero colorir eles ou não. Então eu já sempre deixo aqui do jeito que eu quero deixar, e o nome do item regenerado. Eu dou OK, ajustar o comprimento, porque por vezes o áudio que sai aqui
que foi gerado novamente, ele tem um comprimento diferente. Esse aqui tem 7, o original tem 8. Tudo bem que aqui a gente tem um padding, né? Que foi gerado aqui uns 250 milissegundos antes e depois. Mas, por vezes, você quer gerar só uma pequena parte do áudio, ou você quer adicionar falas ao áudio original, então aqui ele já estica, né, o item para ficar no tamanho do item maior, menor ou deixa igual. E aí, se eu quero empurrar os itens seguintes, quando está muito próximo um item do outro, digamos que esse item aqui está desse tamanho e esse é desse, e aí esse áudio original ele cresceu até esse ponto. Aí aqui eu já estou instruindo, né, o script a mover esse segundo item um pouquinho adiante, no caso do áudio ser muito grande. Beleza? Tem um log aqui sobre o que aconteceu. Dia 6 foi detectado lá no início. A pasta do projeto, onde estão os áudios regenerados, o caminho completo. E aqui o log daquilo que eu escolhi, né? Foi sim, copiar o efeito, colorir, modo de comprimento pelo maior e empurrar o item, não precisava. E aí, item 4 regenerado foi adicionado ao take e o item 5 também, e a reconstrução dos pics foi feita. Beleza? Então aqui eu tenho então já o áudio novo feito e já anexado aqui. Ways that God acts differently in punishment and discipline. That first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. Legal. The character of the judge and the character of the father. Tá vendo que aqui teve esse pequeno ruído? Não precisa, a gente só ajusta para ficar aqui dentro do tempo dele e beleza. The character of the judge and the character of the father. Second, we talked about the recipient. Aqui eu já estou escutando o áudio, já está saindo para vocês o áudio com filtro, né? Filtro de ruído. Aqui eu vou mostrar como que é o áudio original. About that there are 3 different ways that God acts differently in punishment and discipline. That first, it's that Jesus. Percebe que tem ruído de cadeira, né? Ruído de vento, um pouco de eco aqui. And we talked about that there are 3 different ways that God acts differently in punishment and discipline. Comparado esse com esse, o áudio que é regenerado, ele já sai bem mais limpo. Então, eu uso o filtro de ruído aqui para poder ficar mais parecido. That Jesus, that God, different ways that God acts differently in punishment and discipline. Ele fica mais limpo, né? Que filtro que eu estou usando? Eu uso o Deep Filter VST, tá? Esse é o melhor que eu encontrei especialmente para o caso desse narrador, né, com quem eu trabalho, que é o Reinhardt. Ele tem um timbre de voz muito agudo e antes eu usava o RN Noise para supressão de ruído. Só que mesmo baixando aqui os valores e tudo mais para detecção aqui, mesmo que fosse 0, o timbre de voz do Reinhardt ele é muito agudo. Então, em momentos em que ele falava de forma muito aguda, a supressão cortava a voz dele e diminuía o volume automaticamente, como se fosse ruído, né? Então isso acontecia muito, muito mesmo, e eu acabei vendo só depois que foi para o ar, porque muitas vezes eu nem ouço o áudio todo. Então eu comecei a usar o Deep Filter, porque ele não é tão agressivo, tá? E aqui eu tenho o limite de atenuação do efeito. Eu deixo ele até mais baixo, o padrão é 70, mas eu deixo ele mais baixo aqui para não atrapalhar muito na voz original do falante, tá? That first, it's that Jesus, that God, not Jesus, that God acts different because of the character. Bom, basicamente é isso. Então, todos os itens que vão sendo marcados aqui, um a um, While the discipline is redemptive. tá vendo que já saiu aqui junto, ó, esse aqui tá bem atropelado. Let me put it in another way. Você pode ver que ele falou desculpa junto e já engatou aqui uma outra palavra junto, ó. Let me put it in another way. Então, no caso, como eu preciso do áudio em inglês puro, limpo, tudo isso aqui precisa ser feito de novo. Esses aqui são alguns itens que eu já vim tratando, né, enquanto estava lá carregando o modelo. Well, Reinhard, you said because the anger was poured out on Jesus.
Então, como o tradutor falava muito em cima, então acontecia esses crosstalks aí, essas falas, atropelo, e aí esse é basicamente o meu workflow. Pego o áudio original, mando pro Parakit, né, eu tenho aqui um script, para o Parakit fazer a segmentação português e inglês, o bruto para mim, e aí eu venho e faço só então o tratamento, né, o refinamento ali de onde começa, termina, e escuto para ver direitinho onde é que tem um crosstalk. Eu já tentei fazer algum tipo de script que faça toda essa parte para mim, de forma automatizada, mas por enquanto não consegui nada assim melhor do que você fazer realmente uma verificação. E eu sinceramente não confio plenamente no modelo fazer isso sozinho para mim hoje, dada a importância da entrega do material. Então eu sempre faço a verificação manual do alinhamento e a separação, né? Faço ali o refinamento de onde começa, de onde termina, certinho. E aí depois eu venho marcando todos os áudios que estão que estão cruzados, que estão atropelados no caso. E aí com os áudios já marcados, no caso, como aqui tá, no caso aqui, né? Tem alguns áudios aqui já marcados. Eu uso um, um atalho, que é Alt V para mim no caso, ele seleciona todos os itens e aí eu renderizo os itens, né, com o nome aqui, tudo certinho. Copio os arquivos originais aqui do, de cada pasta e levo lá para o meu Google Drive. Lá dentro do meu Google Drive, na pasta do index.ts, onde tem os itens aqui, aí eu vou lá no Colab, executo o meu painel aqui, o modelo lá onde tem a GPU boa, né, a T4 aqui para mim, e eu consigo fazer então a, a geração novamente de todos esses áudios com uma qualidade bem superior. Aí eu volto esses áudios lá para o meu Reaper, faço a substituição dos originais pelos áudios gerados novamente, escuto, faço um ajuste, porque às vezes o comprimento é maior ou menor, e aí está pronto, é só renderizar só em português. Ainda tem no caso, né, eu faço aqui, além dessa separação, aqui o áudio é limpo, por quê? Esse áudio que, no caso, foi gravado em inglês e português, ele será usado, o inglês como base, para gerar áudios de outra linguagem, como alemão, turco e outras línguas aqui. Então eu precisei fazer toda essa separação e a correção desses momentos de crosstalk para limpar o áudio, ficar somente em inglês, para que as outras equipes que trabalham com áudio em inglês possam fazer a dublagem, né? Na verdade, a tradução para outra língua, espanhol, alemão e outras línguas por aí. Então, esse é o processo. Além disso, a gente também faz o áudio só em inglês, que é para quem vai ouvir esse áudio somente em inglês. Para quem vai ouvir só em inglês, não quer o português junto, o que que a gente faz? A gente pega esse áudio aqui, eu copio ele, opa, eu copio ele para cá, e eu já criei um script também que faz um ajuste de gap aqui, né? Que é esse gap entre um item e outro, tá? Se eu não me engano é esse aqui. Isso. Aí eu coloco aqui a porcentagem que ele quer, que eu quero, desde, digamos que seja 40% do tamanho do item original, gap mínimo aí de 100 milissegundos e máximo de 800 para uma fala parecer normal. Então, Morning, o áudio somente em inglês ficaria assim. morning, people. So remember, Jesus sat down. Sacrifice is complete. There is no more punishment for the children of God. Você pode ver que ficou, claro, né, não ficou muito bom, ficou muito rápido aqui, muito seguido. Executo o script de novo, digamos que seja 50, gap mínimo de 250 e máximo 800. Morning, people. So remember, Jesus sat down. Ainda está muito rápido, então continuo aqui com gap mínimo de 350 e 800. Tem que ser selecionado. 50, 350, 800. Ok?
Acho que ele já era 350, por isso que ele não nem moveu. Eu vou deixar limpo, 800, também nem moveu. Colocar 450, 800 e pá. Morning, people. So remember, Jesus sat down. Sacrifice is complete. There is no more punishment for the children of God. So we said that the first difference is in the character of God. He acts as a judge when he punishes sin for the people who reject the sacrifice. But he acts as a father to his children who mess up and he disciplines them. A father will always act different to a judge. So the second difference. Então, esse é, né, o workflow. Se você tem algum tipo de trabalho que é semelhante, que precisa fazer esse tipo de separação de áudio entre inglês e outra língua, né, provavelmente português, já que você está me ouvindo, esse é um tipo de trabalho, pelo menos isso aqui tem funcionado muito, muito bem para mim mesmo. E se interessa aí para você, eu posso compartilhar scripts que eu tenho, né, utilizado, e ensinar como que você pode fazer tudo isso aqui, tá bom? Mas basicamente é isso aí, eu só queria dar pelo menos um norte para quem tem trabalhado e quer fazer né, uma separação desses áudios aí, quer fazer um workflow melhor. Outro detalhe é a parte de renderização, porque por que que eu estou trabalhando aqui com folders, né? Tracks que são folders e subtracks aqui dentro, porque eu preciso do áudio somente em inglês espaçado, que vai para uma equipe, e o áudio só em inglês, né? Simulando aqui um áudio falado direto, que vai para outra equipe. O áudio em português e inglês já tem, não preciso fazer edição nem nada, mas quando é preciso, aí eu renderizo essa track, claro, mutado essa, aí sai o português e o inglês, do jeitinho que está aqui. E se eu quero fazer só em inglês, aí eu posso mutar aqui e criar só aqui. No caso, eu também criei vários scripts aqui para poder fazer essa criação das regiões para mim na hora de renderizar. Aqui no caso eu criei um script que eu posso configurar se eu quero adicionar folder principal, né? Então ele pode criar uma região daqui até o item mais último item no caso, que seria aqui. Em inglês, ele vai criar um item, aliás, uma região só para a faixa em inglês. Aí na faixa do Reinhardt, como eu sempre trabalho com eles, então o áudio aqui vai estar escrito o nome dele. Então vai sair sempre essa faixa aqui também individual, e se eu preciso do Daniel, que é o tradutor, sai sempre aqui também. Então, tendo uma padronização de nomenclatura, no caso eu coloco sempre aqui English, né, Reinhardt para o locutor em inglês, e Daniel, que é o nosso tradutor, ele sai aqui. Então eu já crio região da folder principal, do English, do Reinhardt e do Daniel, no caso de eu precisar. Como aqui não tem os nomes, ele não vai criar tudo certinho. Ele vai criar aqui só a região geral para todas as tracks, tá? Então ele criou aqui as regiões já de cada track para poder fazer a renderização dessas regiões aqui, certo? Então é isso. Se você quiser alguma dica de como melhorar o seu workflow, se você trabalha com duas línguas, um devocional ou uma separação de áudio, precisa fazer esse tipo de workflow e quer alguma dica, é só falar. Eu dei várias dicas assim, mais gerais sobre como funciona tudo, mas às vezes você já tem conhecimento e pode fazer até um workflow adaptado melhor aí para o seu caso, né? Esse é o meu caso. Se você tem um caso que é muito parecido com o meu, se o meu caso é exatamente igual ao seu e você quer um pouco mais de dica, como fazer, como rodar os modelos, aí você pode entrar em contato, deixa um comentário, né, e a gente pode conversar, beleza? É isso aí. Valeu.